amigos, queridos leitores. Eu sou Sandra Carneiro e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma questão que angustia muitas pessoas quando perdem um ente querido, uma pessoa amada. Um pai, um filho, um marido, uma esposa, um irmão, que é como eu faço para entrar em contato com essa pessoa que já está do outro lado da vida. Como que eu recebo notícias, como eu sei se essa pessoa está bem, como é que eu faço? E às vezes as pessoas ficam bem angustiadas, às vezes a gente fica angustiado, querendo notícias, querendo informações. E o meu objetivo aqui é compartilhar com você as informações que o Espiritismo nos traz para te ajudar a entender o que acontece e as questões que estão envolvidas nessa comunicação e como você pode ajudar daqui pessoas que você ama e que estão do outro lado. A primeira coisa que é importante lembrar, é importante que nós tenhamos em mente, é que a vida segue, que a vida continua. Não existe morte. A única coisa que morre é o nosso corpo material, o nosso corpo denso. Mas a nossa essência, a essência daquela pessoa que você ama, o espírito dela, todas as suas lembranças, tudo aquilo que ela foi, continua vivo. Exatamente como estava sendo a vida daquela pessoa quando ela estava na Terra. Então ela continua sentindo, ela continua com as lembranças, a vida continua, a vida prossegue. E a pessoa está vivendo em outra dimensão da realidade. Então o universo é composto de muitas dimensões. O Espiritismo já trouxe essas informações e hoje a ciência, principalmente as ciências ligadas à física quântica, à mecânica quântica, vem estudando e descobrindo que a realidade tem muitas dimensões e que são dimensões que se interconectam. Então a pessoa que a gente ama continua viva em outra dimensão, ela segue. Tão concreta, tão real e tão verdadeira quanto esta realidade que nós estamos vivendo aqui. Quando eu perdi a minha avó, quando ela faleceu, a minha avó era uma pessoa religiosa, acreditava muito em Deus, mas ela tinha uma crença forte de que quando a gente morre, quando a pessoa morre, ela fica ali, fixa, presa no corpo material. E quando a minha avó partiu, muito lúcida, ela tinha 82 anos, estava muito lúcida, muito consciente, foi uma partida difícil por conta de toda essa consciência. E a minha preocupação, a minha angústia naquele momento era que a minha avó não ficasse ali, dormindo ali junto do corpo material, mas que ela seguisse o caminho dela de desenvolvimento. Essa era a minha preocupação. E foi nesse sentido que eu pedia à espiritualidade que a recolhesse, que a amparasse, que a ajudasse nessa nova vida que ela estava iniciando. E foi muito interessante, porque logo depois que ela passou para o outro lado da vida, que ela morreu, que ela iniciou a sua nova jornada, algumas semanas se passaram, eu não me lembro exatamente quanto tempo, e então eu comecei a sonhar com a minha avó. Eu tive uma sequência de encontros com ela. Foi muito interessante. O primeiro encontro, parecia um sonho, mas eu guardo as lembranças desse sonho completamente vívidas, então eu tenho certeza absoluta que eu encontrei com ela. Eu fui até onde ela estava, no plano espiritual, e parecia que ela estava dopada, bem sonolenta, mas ela falava para mim: eu tô bem, estão cuidando de mim. E eu via várias pessoas ali como se elas estivessem numa enfermaria mesmo, no mundo espiritual. Isso já me trouxe um alívio, porque eu fui percebendo que ela já estava acolhida, mesmo tendo essa forte crença, porque as nossas crenças nos acompanham de uma maneira mais intensa ainda no mundo espiritual. E eu tinha esse receio, mas ela estava recolhida e eu fiquei mais tranquila. Depois eu tive um segundo sonho que ela já estava melhor, ela já estava sentada nesse mesmo hospital, nesse mesmo enfermaria, já estava conversando normalmente, em recuperação.
No terceiro sonho, eu fui com ela quis visitar a família dela, com quem ela morava, minha tia, os meus primos, e eu fui com ela. Nós visitamos a casa, ela andou por ali, e foi um momento um pouco tenso. Eu senti que ela ficou um pouco triste, entristecida ali de rever as pessoas, mas ela conseguiu fazer esse contato com as pessoas que ela amava, que ela estava com saudade. E no quarto sonho, foi muito bonito. Ela estava na minha casa, num quintal gramado, cheio de parentes e amigos, num círculo, e ela estava muito feliz, e ela estava muito bem. E essa foi a última vez que eu sonhei com ela. Então, eu tive total tranquilidade que ela estava bem, estava continuando o progresso dela no mundo espiritual, e a vida continua. Então, aquelas pessoas que nós amamos seguem vivas, continuam a sua vida no mundo espiritual. Nas obras de Allan Kardec, em todas elas nós encontramos informações sobre a vida no mundo espiritual, sobre a passagem do espírito encarnado, quando desencarna para o mundo espiritual. Mas existe uma obra de Allan Kardec que é O Céu e o Inferno, que é inteirinho sobre depoimentos da condição dos espíritos, de quando eles partem do mundo material e voltam para o mundo espiritual. Então é uma obra interessantíssima, toda ela mediúnica, recebida pelos médiuns da época, narrando a situação desses espíritos mais feliz, mais desafiadora, de acordo com a forma como eles deixam o mundo material. E o Chico, ele tem uma das obras, entre tantas também, que falam sobre essa questão da vida no mundo espiritual, o livro Ação e Reação. Também narra muito a situação dos espíritos quando deixam o corpo físico. E as obras que nós trabalhamos com os espíritos, que nós psicografamos, também trazem essas informações. Então nós sabemos que quando a pessoa parte para o plano espiritual, muitas vezes ela é recolhida na hora da partida e ela está dormindo no mundo espiritual. Ela não está desperta, está em recuperação. Muitas vezes ela fica adormecida, porque não tem condição, está angustiada, perturbada e fica em recuperação dormindo. Muitas vezes a pessoa está no mundo espiritual, mas está muito fragilizada. Então ela sabe que partiu, ela está com muita saudade de todo mundo. Então qualquer contato mais próximo a desequilibra, entristece muito, faz a pessoa entrar numa depressão. Então muitas vezes não é permitido, não é possível essa comunicação logo depois da partida por conta do estado emocional que a pessoa está. Em outros casos, a pessoa está numa profunda perturbação. Há casos que a pessoa parte para o mundo espiritual e nem sabe que ela morreu, que ela deixou o corpo físico. Porque o nosso corpo semimaterial, o nosso perispírito, ele é consistente. Então a pessoa se vê no mundo espiritual, se olha e se percebe como ela se percebia quando estava encarnada e ela acha que ela não morreu, ela está viva. E ela tenta falar com as pessoas e as pessoas não respondem, principalmente quando são mortes assim inesperadas, acidentes, situações muito abruptas. Às vezes a pessoa não tem noção, não tem consciência ainda, né? No fundo, ela desconfia que está tudo muito sem pé e sem cabeça, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Então pode acontecer uma perturbação grande, de acordo com o grau que a pessoa tem de consciência do mundo espiritual, ela pode entrar nele muito perturbada, confusa, não é? Então, nem sempre é possível que a pessoa com quem a gente quer falar consiga se comunicar conosco, mas ela sempre vai ter o amparo espiritual. Sempre, ela pode não estar percebendo, ela pode não estar identificando, mas ela sempre vai ter o amparo espiritual. No livro que nós recebemos do Bento José Bento Monteiro Lobato, o livro Rebeldes, que conta a história do Serginho, um adolescente, que deixa o corpo físico, desencarna por causa de um acidente
por causa de uma imprudência que ele comete. E ele vai para o plano espiritual e fica ali no corpo físico, material ainda, mesmo sem vida, fica ali preso. E a mãe dele, a dona Eugênia, ela, imagine, ela quer falar com o filho, ela quer saber como ele está, ela é uma mulher que tem fé, que confia em Deus, mas está profundamente dolorida, ferida pela perda do filho. Mas ela quer notícias. Então ela vai procurar o Chico, naquele trabalho maravilhoso de mensagens que o Chico recebia. E o filho dela, o Serginho, não pode, ele não consegue se manifestar. Ele está completamente perturbado. Mas a Lívia, que é a prima dele, que acompanha, que está ali junto dele, esperando o momento certo para conseguir resgatá-lo, ela manda a mensagem para a dona Eugênia, dizendo que o Serginho estava em recuperação no plano espiritual e que ela estava com ele, que ela estava apoiando o primo naquele momento, trazendo bastante alívio, bastante tranquilidade para a dona Eugênia. Então, quantas vezes quem se manifesta é um amigo, é um pai, é um avô, né? Eu presenciei isso também algumas vezes no trabalho ali do Carlos Bacelli, do Centro Pedro e Paulo. Os pais estão ali querendo mensagem, ou as pessoas querem a mensagem, e quem traz a mensagem às vezes é um tio, um primo. Às vezes o espírito que as pessoas querem se comunicar está ali, mas sem condições. As emoções, a pessoa não consegue administrar a emoção e ela não se manifesta, alguém faz a comunicação no lugar dela. Então, as pessoas que a gente ama estão seguindo, mas nem sempre elas têm condições de se comunicar com a gente naquele momento, daquela forma que a gente gostaria. Então, nós precisamos ter calma, confiança e aguardar o momento certo. Então, o que a gente pode fazer para contribuir, para ajudar ou para tirar essa angústia nossa, que a gente sente que quer fazer alguma coisa? O que você pode fazer nesse momento? A primeira coisa é, você pode colocar o nome dessa pessoa num centro espírita. Vários centros espíritas têm trabalhos de vibração para pessoas que desencarnaram. Então, que é a sua intercessão, pedindo a espiritualidade para socorrer e para ajudar aquela pessoa, para acompanhar aquela pessoa, esteja ela onde estiver. Então, você pode colocar o nome na vibração. Existem centros espíritas que fazem isso virtualmente, à distância. Por exemplo, o Centro Espírita Perseverança em São Paulo. Você pode entrar no site deles e colocar o nome da pessoa que você quer vibrar por ela ali, virtualmente. E há um grupo de oração que vai orar por aquela pessoa. Então, você pode colocar imediatamente quando a pessoa deixa o corpo material, você já pode colocar ela na vibração. A outra questão é manter realmente a confiança, a calma, a fé em Deus e passar isso para essa pessoa. Porque o nosso pensamento não tem barreiras, não tem paredes, ele atinge o objetivo dele, ele é uma onda que vai longe. Então, quando você tem uma ligação afetiva com alguém e você está muito angustiado, muito triste, essa pessoa pode sentir essa tua angústia. Então, o que é importante? Passar para essa pessoa força, coragem, que você está aqui, que ela vai conseguir, que ela vai superar. Sabe quando um filho vai viajar e você quer que você está morrendo por dentro, mas você quer que ele tenha força e que ele tenha coragem, em frente, você sabe que é importante para ele aquele momento? É isso. Passar para essa pessoa muito amor, o quanto você ama, que você tem carinho e que ela vai superar, que ela vai ficar bem, que você vai ficar bem, porque isso chega até aquela pessoa que a gente ama e ela sente a sua angústia, a sua tristeza. Então, passar para essa pessoa fé e esperança, coisas boas. Você, confiando em Deus, entregando e aprendendo mais sobre as possibilidades dessa comunicação, estudando mais sobre essa realidade do mundo espiritual e como acontece esse intercâmbio, e você se acalmando e se fortalecendo, em algum momento, ou essa pessoa vai ser trazida para você quando ela tiver condições, você vai sonhar com ela, e ela vai ficar bem, e você também. Ou então você vai ser levado onde ela está e você vai ter contato com ela. Ou você pode procurar
as casas espíritas que oferecem esse trabalho de intercâmbio, como o Centro Espírita Perseverança, que tem um trabalho de mensagens lindíssimas. Você pode procurar entrar em contato. Nós vamos deixar aqui embaixo o link do Centro Espírita Perseverança para você entrar em contato com eles. O Centro Espírita Pedro e Paulo em Uberaba também é um trabalho sério, estruturado, do Carlos Bacelli, lindíssimo também, você pode procurar. E de repente na sua cidade pode ter um centro espírita sério, com pessoas sérias que trabalham recebendo essas mensagens. E você vai, se for possível, se a pessoa tiver condições, você vai receber uma mensagem dessa pessoa querida que continua a trajetória de crescimento espiritual dela. Se você conhece um trabalho assim, porque essas duas casas espíritas que eu mencionei são trabalhos que eu conheço. Então eu sei da qualidade, da seriedade dessas duas casas espíritas, mas tem muitas outras. Então, se você conhece, aí na sua região, na sua cidade, o Brasil é muito grande e as pessoas que precisam de conforto num momento como esse são muitas. Então, se você conhece alguma casa espírita que você já experimentou o trabalho, que você recomenda, deixa aqui nos nossos comentários. Indique, ajude alguém que está precisando conhecer mais e compartilhe, colabore com essa pessoa. Eu sou Sandra Carneiro, eu estou muito feliz em poder compartilhar com você essas experiências, esses aprendizados que eu venho tendo ao longo desses 20 anos, psicografando romances espíritas com os amigos espirituais, estudando o espiritismo e vivenciando com eles muitas experiências, aprendendo e crescendo cada dia mais, porque estamos todos nessa linda e maravilhosa trajetória de crescimento espiritual para nos aproximarmos de Deus, para nos aproximarmos do amor. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos procurar trocar a experiência que nós temos, procurar as respostas para levar até você o esclarecimento e a luz e o consolo que todos nós necessitamos. Muita paz e que brilhe cada vez mais a sua luz.